eu quero ministrar uma palavra ao teu coração. Palavra conhecidíssima. Uma palavra nova, no sentido de você não conhece. Se você tem um pouco de conhecimento bíblico, claro que você conhece. Mas eu quero falar de algumas coisas muito importantes. Se você quiser abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 6. É a partir daí que nós vamos começar a nossa ministração de hoje. É claro, querido, que o que nós temos vivido esses dias, e especificamente na vida dos jovens desta igreja, com a rede da juventude, e eu creio que o legado já está sobre ele, você também sabe disso, né? Eu olho para eles e eu vejo a continuidade daquilo que nós somos. Eu vejo na vida de cada um desses jovens uma continuidade. E eu acredito nessa geração, querido. E como eu acredito! Nós estamos formando neles um caráter. Nos meninos, nas meninas, nos jovens, nos casais, nos anciãos, nas famílias. O que nós queremos é formar em todos nós um caráter. E a partir desse caráter, nós vivemos nessa terra para glorificar o nome do Senhor. Vivemos para a glória dele. Você crê, querido, que Deus quer isso de você? Ele espera isso de você? O que o Senhor tem dado para você é isso. E nós estamos formando isso para que você não queira outra coisa. Para que você não queira outra coisa na tua vida, a não ser viver para manifestar a glória de Deus nesta terra. Aqui tem uma geração que Deus tem levantado e tem se destacado. E eu não falo só a geração de jovens, filho. Eu falo uma geração aqui, é a minha geração. Essa aqui, é a nossa geração que tem se levantado. E eu creio, querido, que nós precisamos aprender a cultivar o que nós temos recebido para viver na totalidade o que nós temos aprendido. Por quê, pastora? Porque senão corremos o risco das palavras ser apenas palavras jogadas ao vento, que não causa efeito algum nas nossas vidas, e toda palavra que vem, entra e sai, e não gera, e não forma. Mas não é isso que eu tenho visto esses dias. Esses dias eu tenho visto um derramar de Deus que tem gerado, que tem formado, e eu acredito que a partir desse tempo, nessa geração, nós veremos um agir sobrenatural de Deus sobre a vida de cada um. Quero ler uma palavra, mas eu quero falar de uma experiência. Claro que você conhece essa palavra, mas eu quero falar de uma experiência que foi uma visão. E olhando essa visão, querido, não foi uma visão qualquer, foi uma visão Full HD. Porque o profeta Isaías, ele teve uma visão do trono de Deus. E nessa visão ele viu o Senhor. Vamos lá. Essa visão para ele foi inesquecível. Essa visão para ele marcou a vida dele. No meio de uma geração, um homem foi marcado pela glória de Deus, pela presença de Deus. O que é a glória de Deus, pastor? A presença manifesta. Eu vou perguntar e você responde: o que é a glória de Deus? Presença manifesta. Quando a presença de Deus se manifesta na vida de alguém, ou no meio de um povo, ou num ambiente, num lugar, e ela pode se manifestar até para você mesmo sozinho, onde você estiver. Você vai ver aqui que aconteceram coisas tremendas. Esse homem nunca mais foi o mesmo depois que ele foi marcado pela glória de Deus. E o que você precisa, querida? Você só precisa ser marcado por essa glória. O que você precisa? Diga: eu preciso ser marcado pela glória de Deus. Estou dando continuidade a tudo que nós temos ouvido esses dias.
Isaías 6, eu quero ler de 1 a 8 na versão ACF. No ano em que morreu o rei Uzias, guarde isso, por favor. Porque antes de falar do Isaías, eu preciso falar com você do Uzias. Diga, no ano em que... Desculpa, eu engasguei, você também engasgou, né? Diga, no ano em que morreu o rei Uzias. Perceba que aqui está falando de um tempo, de um momento, de algo específico na vida de um rei que morreu. O que aconteceu com o rei? Morre. E aí o Isaías vai profetizando assim. Ele vai, na verdade, contando a experiência. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também. Perceba que tem um também aqui. No ano em que morreu o rei Uzias, ele disse, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Nós colocamos uma réplica de uma arca aqui. Aqui não está muito fiel à imagem, porque só tem 2 asas. Mas a imagem que eu vejo aqui eram anjos com 6 asas. E ele diz que 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, o Isaías, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Era uma visão, que literalmente ninguém vê ou ninguém viu o Senhor. Era uma visão. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva. O que o serafim trouxe? Uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os meus lábios. Desculpa. Eis que isto tocou os teus lábios. O serafim disse para o Isaías, eis que isto tocou os teus lábios. E porque isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Pai, esta é a tua palavra. Uma palavra, Senhor, que traz tremor e temor aos nossos corações. Senhor, eu sei que o Senhor se faz presente aqui. E o Senhor vivifica a tua palavra. E aquilo que aconteceu, Senhor, 800 anos antes do Senhor vir a essa terra, é viva. E está acontecendo aqui hoje de novo. Está acontecendo na nossa vida hoje de novo, nesse exato momento. Tua palavra está agindo sobre nós. Espírito Santo, é o Senhor quem fala. É o Senhor quem move. É o Senhor quem ministra. Se houver alguém aqui nesta noite, Senhor, que só precisa ouvir essa palavra,
para tomar uma atitude nesta noite, Pai. Para se levantar nesta noite, Pai. Para Deus dar um salto e dizer: Pai, eu sei que há oportunidade para mim. Porque nada acaba, Senhor, se o Senhor não disser que acabou. Em nome de Jesus. Amém. Querido, antes de falar da experiência do Isaías, já é 19h42, o relógio me aperta. Mas antes de falar da experiência do Isaías, eu preciso falar para você que toda a experiência que você tiver com Deus ao longo da tua caminhada, escuta isso que eu vou te dizer, jovens, adultos, casais, igreja, irmãos, toda a experiência que nós tivermos com Deus precisa nos transformar profundamente. Toda a experiência que nós tivermos com Deus precisa ter na nossa vida um impacto da transformação. Senão, será só um momento. No nosso caso, não será só um momento. No nosso caso, as nossas experiências serão para transformar profundamente a nossa vida e para nos marcar de uma forma tão profunda, querido, que nós nunca mais seremos os mesmos depois de cada experiência que eu posso ter na minha vida, na minha casa, no meu quarto, no meu trabalho, eu posso ter na igreja, eu posso ter nos cultos, nos momentos em que eu estiver cultuando, eu posso ter as minhas experiências, assim como o Isaías teve a experiência dele. Mas antes de falar dessa experiência tão profunda, antes de falar dessa experiência que mudou o pensamento, as atitudes, a vida daquele profeta, mudou a maneira como ele vinha servindo a Deus, mudou a perspectiva dele na missão daquilo que Deus tinha para a vida dele. Mas eu preciso te falar que algo aconteceu aqui, porque essa experiência que o Isaías teve, foi no ano em que morreu o rei Uzias. E é disso que eu quero falar um pouquinho com você. Eu preciso falar, porque o texto começa assim: no ano em que morreu o rei Uzias, o Isaías fala: eu também vi o Senhor assentado num alto e num sublime trono. Ao mesmo tempo que Uzias morreu, por isso que ele fala também, ao mesmo tempo que houve a morte do rei Uzias, houve uma revelação profunda para Isaías, primeiro de quem Deus é, depois de quem ele próprio era, e do que Deus tinha para a vida dele. Foi isso que aconteceu aqui. Mas eu preciso falar quem foi o rei Uzias para você. Os irmãos da quinta-feira talvez vão lembrar que algumas quintas-feiras atrás eu ministrei, eu preguei, eu falei desse rei aqui. Mas eu não tinha associado algo tão profundo. Porque o Isaías, ele era contemporâneo do rei Uzias. Nasceu na mesma época. O rei Uzias, ele foi sucessor do rei Amazias, ali 800 anos antes de Cristo, mais ou menos. A Bíblia diz que ele foi um dos reis mais promissor, mais próspero, mais abençoado. A Bíblia diz que o governo do rei Uzias foi um dos reinados mais notáveis depois do reinado do rei Salomão. Eu quero falar para você, está escrito em 2 Crônicas 26, para você não esquecer. Apenas um capítulo. E nesse capítulo, o escritor retrata exatamente a trajetória de um rei que começou muito bem, mas terminou de uma forma muito trágica. E eu gostaria que você falasse para o irmão que está ao teu lado: tão importante como você começa, é a maneira que você vai terminar. Sabe por quê, querido? Começar é muito bom,
Começar é muito bom, é motivador. Começar muitas vezes é um momento oportuno para a gente começar, e a gente começa a se envolver naquele momento. Lembra quando você começou na sua caminhada de fé? Eita, mas era bom, não era, querida? A maioria daqui sabe, ou alguns aqui estão vivendo isso hoje. E você sabe qual que é o desejo do Senhor Jesus? É que você nunca perca isso. Essa alegria dos primeiros dias da tua mocidade. Que a Bíblia fala dos primeiros dias da tua infância. O desejo dele é que você nunca perca isso, meu amado, escuta. O problema é que muitas vezes a gente é impactado por algo naquele momento que nós estamos vivendo. Começamos muito bem, de repente ao longo da caminhada temos momentos que nos impactam, como esses momentos que nós estamos vivendo. Somos impactados. Mas só não podemos correr o risco de, assim como o rei Uzias, começar muito bem, porque ele começou de uma forma gloriosa. Só que ao longo do caminho, ao longo da caminhada, o rei Uzias, ele foi fazendo algumas coisas, querido, que ao invés de o manter, porque você recebeu a palavra, chegou até aqui, agora permaneça e avance, querido. Nós nunca mais vamos esquecer isso. É para vocês, jovens, mas também é para você, igreja. Essa palavra é para você. É para você que está no meio da tua caminhada. É para você que um dia foi impactado pela glória de Deus. Alguém aqui pode testemunhar isso, querido? Foi impactado pela glória, foi impactado pela presença, foi impactado pelo chamado, foi impactado por uma obra gloriosa de amor que o Senhor começou na tua vida. Você lembra disso? Só que permanecer nesse lugar do impacto do primeiro amor, do impacto da presença, do impacto da escolha que eu fiz por Deus, porque, como o pastor Marcos disse, Deus não é uma opção, não pode ser, mas para alguns ele acaba sendo. Mas está na minha esfera de decisões e escolhas, decidir o que eu quero para a minha vida e que lugar que eu quero que Deus ocupe da minha vida. Está entendendo, igreja? O rei Uzias, ele foi proclamado rei aos 17 anos. Quantos anos ele tinha? 17 anos. E ele reinou por 52 anos. Foi um reinado promissor. Foi um rei. Eu vou falar algumas coisas que o rei Uzias fez, porque ele tinha a aprovação de Deus. E enquanto o rei Uzias permaneceu neste lugar, onde ele buscava Deus, onde ele agradava a Deus, onde Deus era o guia dele, onde Deus era aquele que direcionava, era Deus que honrava, enquanto ele reconhecia a honra que ele tinha vinha de Deus, então ele fez algumas coisas muito espetaculares, que eu quero compartilhar com você. Depois você lê na sua casa para conferir, se você quiser, e grifa lá tudo que eu falei. De 2 Crônicas 26. Ele reconstruiu. E reconstruiu. Ele reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate, uma cidade de Judá. Por quê? Porque o Uzias, ele era do povo de Deus. A Bíblia diz que a mãe dele era de Jerusalém. Ele era do povo de Deus. Então você perceba que ele entrou no meio de uma situação da geração dele, para fazer coisas pelo próprio povo dele. Deus levantou Uzias nesse tempo. E a Bíblia diz que ele fez tudo como o Senhor
a prova e buscou a Deus durante a sua vida, até certo tempo. Ele buscava conselhos com o homem de Deus, Zacarias. Escuta isso, meu querido. É muito importante isso que eu vou te dizer. Enquanto ele fazia tudo que o Senhor aprovava e buscava Deus, e também buscava conselhos com homens de Deus, Zacarias era o instrutor, e a Bíblia diz que o Zacarias o instruiu no temor do Senhor. Enquanto ele buscou o Senhor, a Bíblia diz que Deus o fez prosperar. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes, contra os meunitas. Os amonitas pagavam impostos para o rei Uzias. Ele ficou famoso, a sua fama se estendeu por muitas fronteiras. Construiu torres fortificadas em Jerusalém. Construiu torres no deserto. Ele cavou muitos poços. Uzias, ele foi um cavador de poços. Porque ele tinha muito gado, tinha muitos lavradores, ele tinha vinhateiros nos montes e campos férteis, porque ele era amigo da agricultura. Esse homem era tremendo, querido. Esse homem era tremendo. Ele tinha um exército poderoso de homens de guerra que chegava a 307.500 homens. Esse era o número do exército que servia ao rei Uzias. E eles eram preparados com escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Ele inventou máquinas da invenção de engenheiro, só que ele não era engenheiro, ele era rei. Mas Deus derramou tanta sabedoria, tanta inteligência, tanta criatividade na vida daquele rei, que mesmo não sendo um engenheiro, a Bíblia diz que ele inventou máquinas de invenção que só os engenheiros poderiam criar. Por quê? Porque ele foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor. Pensa, querido. Pensa você ter tamanha honra de Deus na tua vida. Pensa nós vivermos de uma maneira que o Senhor aprova a ponto de nos honrar e fazer. O próprio Deus fazia tudo através do rei Uzias. Era o próprio Deus fazendo através dele. Por quê? Porque enquanto ele buscava o Senhor e agradava o Senhor o abençoava maravilhosamente, até que. Aí tem um até que eu preciso falar com você antes de te levar para o Isaías. Até que. Como que eu li o texto? Como começou o texto? No ano que morreu o rei Uzias. Ele reinou 57 anos. Até que esse rei se fortificou de uma forma. Ele se tornou tão poderoso. E a Bíblia diz lá em 2 Crônicas 26, que ele ficou tão famoso. Ele foi um rei tão notável. A sua fama se espalhou por todo o Egito, por todas as regiões circunvizinhas, que ele se orgulhou em seu coração. A Bíblia diz que o orgulho tomou conta dele. E aí, ele parou de buscar Deus. No meio da nossa caminhada, o perigo é esse, quando nós paramos de buscar Deus, porque nos achamos tão abastados. Muitas vezes nós nos pegamos de uma forma na vida, tão tranquilos, temos tudo, não precisamos de nada, não precisamos nem buscar mais Deus, Deus já nos honra. Foi o maior erro que esse rei cometeu. Ele parou de buscar Deus e ele se tornou independente. Ele teve
um grito de independência de Deus. Ele foi infiel ao Senhor. Ele pecou contra Deus, aquele lá que Deus tinha honrado tanto, aquele que tinha começado tão bem, tão bem, tão bem. Ao ponto, querido, de um dia, ele entrar no templo, pegar o incensário e oferecer um sacrifício para Deus. Pastor, mas o que tem de errado nisso? Nada. Se a lei não dissesse que esse trabalho era somente do sacerdote, o rei não poderia fazer isso. E não teria nada demais fazer isso, se no coração dele o orgulho não tivesse feito morada. E ele tão orgulhoso, porque era rei, que tem situações na nossa vida que a gente não se sente por cima. A gente se sente maior que o outro. Ele se sentia maior que os sacerdotes. E olha, querido, que não era pouco sacerdote que tinha ali naquela casa, não. É do tipo assim, eu não preciso de vocês. Eu sou o rei. Eu posso eu mesmo queimar o meu incenso para Deus. Quando Deus não estava recebendo coisa alguma daquilo que ele estava oferecendo. Sabe por quê? Porque ele tinha tudo para oferecer para Deus, menos o coração, Emerson. O que ele estava oferecendo para Deus era tudo, menos o coração. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Entregar a vida com adoração. O problema não era a falta do louvor. O problema é que o povo louvava com os lábios, mas o coração estava, a léguas de distância, a milhas de distância de Deus. O problema não era que faltava música, não era que faltava a oferta, não era que faltava o incenso. O problema é que o coração estava longe. Entrou no templo, foi queimar incenso, enquanto 80 sacerdotes, pelo menos 80 sacerdotes, tentaram avisar ele do seu pecado. 80 sacerdotes tentaram avisar, mas não conseguiu, porque o ouvido estava tapado. Porque quando o coração está longe de Deus, vou falar para te libertar, tá bom? O que a gente menos quer ouvir é a verdade. Quando o coração está longe de Deus, nós não nos interessamos do que o sacerdote tem para dizer. E os sacerdotes disseram para ele, está errado. Não é assim. Você não pode. Você sabe o que aconteceu com o rei Uzias? Ele se indignou. Se indignou. O que é isso? Quem que vocês estão pensando que são? Você está falando com quem? Você está falando com o rei. Só que, escuta isso, querida. 2 Crônicas 26, 19. Quero ler esse versículo com você. Uzias ficou tão indignado com os sacerdotes e se recusou a deixar o incensário que estava segurando. Então, na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, a lepra apareceu na sua testa.
Ele ficou leproso na hora. Ele ficou leproso. Olha a derrocada. Porque toda pessoa que se afasta de Deus, querido, que fecha o coração para Deus, ele ficou leproso. Ele foi expulso do templo. Ele viveu sozinho para o resto da vida dele. Não se diz exatamente na Bíblia quantos anos, mas historiadores dizem que foi por volta de 10 anos. Ele foi separado da sua gente e morreu. Você lembra de quem eu estou falando? Eu estou falando de alguém que tinha honra. De alguém que tinha plenitude da honra de Deus na sua vida. Aí, é aqui que eu quero começar. É aqui que eu quero começar a falar com você, que eu creio num Deus de grandes viradas. Na tua vida, na minha vida, na nossa vida, na tua casa, na tua igreja. Eu creio num Deus de grandes viradas. E é isso que eu quero falar com você nessa noite. Porque Deus, Ele sempre tem algo novo para fazer na vida daqueles que estão disponíveis no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Vamos voltar lá em Isaías 6? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e um sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Escuta isso. O rei Uzias, ele teve que morrer para que a visão do Isaías se abrisse. A visão do profeta Isaías só se abriu depois que o rei Uzias morreu. Para Isaías romper, Uzias teve que morrer. Você está entendendo o que eu estou falando? Para romper o que Deus tinha para a vida daquele profeta, o Isaías, primeiro, Uzias teve que morrer. Por quê, pastora? Porque quando Uzias cai, nós abrimos espaço para a nossa visão e discernimento espirituais. Quando os nossos Uzias caem, nossos, pastora, nossos, que tem Uzias aqui nesta noite que vão precisar morrer. Tem Uzias aqui nessa noite que vão precisar, querido, colocar no lugar de morte. Ser colocado no lugar de morte, porque se Uzias não morrer, Isaías não vai prevalecer. Mas eu creio, querido, que os Isaías dessa geração já estão sendo levantados. O Senhor já tem levantado uma nova geração de profetas para essa geração, que ainda que, querido, vai ter que passar por situações terríveis para cumprir o chamado, mas não vai negar. Vai dizer para o Senhor, Pai, eis-me aqui, se o Senhor está chamando, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou, eu quero. Eu estou pronto. Agora eu entendo, agora eu vejo. Diga assim, querido, já estou crucificado com Cristo. Diga, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo, a vida que agora vivo na carne. Diga, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que por mim se entregou. Gálatas 2:20. O Cristo revelado na minha vida natural.
que naturalmente não glorifica a Deus. Mas quando Cristo é revelado e a minha vida passa a pertencer a Ele, então a glória de Deus é manifesta. Diga, eu em Cristo. Inclusão. Diga, eu em Cristo. Inclusão. Cristo em mim. Infusão. De forma que a minha vida não me pertence mais. Agora vivo eu, mas não eu. Cristo. Agora você vive, mas não mais você. Cristo. E a vida que você vive agora, nessa carne, porque nós estamos nesse mundo, viva pela fé. No Filho, que me amou e se entregou para me dar exatamente essa nova vida e trazer a revelação, primeiro de quem Ele é e depois de quem eu sou nele. Foi isso que aconteceu com Isaías. Não dá para viver o novo sem fazer o velho morrer. Se ainda tiver Uzias na nossa vida, vai precisar ser mortificado para que Isaías prevaleça. Por quê, pastora? Porque o Isaías, ele vivia ali, junto com o rei. E ele honrava o rei. Só que, queridos, assim como Isaías, nós também temos a propensão, assim como aquele povo todo, o povo de Israel, o povo de Jerusalém, o povo de Judá, que dependia daquele rei, estava muito bem dependendo do rei. Inclusive o Isaías. O rei era garantia de sustento, provisão e vitória na vida daquele povo. De forma, querido, que Deus estava esquecido. De forma que o que eles precisavam, eles buscavam no rei. E foi exatamente quando o rei morreu, que os olhos do profeta se abriram e ele percebeu que a única fonte garantida de prosperidade, provisão, vitória, que estava sobre ele, que estava na vida dele, querido, era Deus. Porque Deus é o Deus que exalta reis, é o Deus que abate reis, o Senhor é o Deus que levanta, o Deus é o Deus que faz cair. Não existe poder que dure eternamente nessa terra. Tem coisas, querido, que vão precisar morrer em nós. Aí eu vou perguntar para você, Filadélfia, quais são os teus Uzias que precisam morrer? Quais são os nossos Uzias? Ai, pastora, mas eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, pastora, eu oro 24 horas por dia. Eu sou como Daniel, oro de manhã, de tarde, de noite. Glória a Deus por isso, isso não está errado não, isso é maravilhoso. Não se glorie o homem na sua força, nem na sua sabedoria, nem na sua riqueza, porque o que se gloriar, se glorie nisso. Cristo. Cristo. Quais são os nossos Uzias que nós vamos precisar fazer morrer? Será que seria o nosso orgulho? Ai, meu professor, eu sou uma pessoa muito humilde. Quem fala que é humilde já é orgulhoso. Porque o humilde não fala que é orgulhoso, ele é. Será que é o nosso egoísmo? O que é o nosso egoísmo, pastor? É o nosso ego que toma o lugar de Deus. Fica aflorado em nós esse ego. Que eu cresça e ele diminua. É assim a canção? Então o que é?
que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Eu poderia falar do cenário do Isaías. Quantas vezes você já ouviu essa pregação? Eu poderia falar, e está aqui na minha pregação para falar para você o que ele viu, o que aconteceu, mas se eu não fazer morrer o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha prepotência, a minha autossuficiência, a minha vaidade, os meus ídolos, as minhas distrações, as minhas carnalidades, as minhas indiferenças, querida, muitas vezes até os meus comodismos, são os Uzias da nossa vida que precisa morrer, para que Deus levante os profetas que tem dentro deste lugar, e eles estão tudo aí dentro de você. O profeta está dentro de você, Daniel, está dentro de você, Michael, está dentro de você, Pedro. Os profetas estão dentro de você, Larissa, está dentro. O profeta, o chamado profético, aquilo que Deus tem para você, para que você seja uma voz nessa geração, querido, para levar o que Deus quer levar através de você, e onde Ele quer te levar. O Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sabe, filho, o que acontece quando nós não matamos os nossos Uzias? Quando os nossos Uzias não morrem dentro de nós, bloqueio da visão. Porque até o Uzias não morrer, Isaías não viu. Ele só viu depois que o Uzias morreu. Depois que o Uzias morreu, a visão do Isaías foi aberta. A visão dele se abriu e ele viu o Senhor. Então, querido, isso me mostra que ele amava um Deus que ele não conhecia. Servia um Deus ao qual ele nunca tinha visto. E nós corremos o risco de amar, adorar, servir, até vir nos cultos, até fazer alguma coisa para Deus sem nunca tê-lo conhecido. Por quê, pastor? Porque os nossos Uzias impedem a nossa visão de quem Deus é. Depois, isolamento. Se os nossos Uzias não morrem, nós começamos a nos isolar. Você já percebeu isso? A gente vai se afastando de Deus, e a gente vai se isolando, a gente vai se perdendo. A gente se perde de Deus, a gente se perde de nós mesmos, a gente se perde da família, a gente se perde da igreja, a gente se perde dos propósitos, a gente vai se perdendo. Não, querido, não. Mata esses Uzias que tem aí dentro de você, eu também. Vamos matar esses Uzias que nos impedem de ver Deus, de ver a glória de Deus, de Deus manifestar a sua glória através de nós. Essa geração está gritando, essa geração precisa conhecer Deus através da tua vida. Sabe o que aconteceu com Isaías? Ele teve a visão de Deus, o verdadeiro trono foi revelado, ele viu o verdadeiro trono. Por quê? Até então ele só conhecia o trono do rei Uzias. Só havia um trono no coração dele. A partir desse momento, a partir da revelação, ele viu o trono verdadeiro. E eu estou profetizando que os teus olhos se abram para você primeiro ver o Senhor que está sentado no alto sublime trono. E depois que você tenha também a visão do verdadeiro trono, onde deve estar o teu coração. O trono tem que ser para Ele. O trono do teu coração tem que ser inteiro para Deus. Ai, querida, eu sei. Pastora, a senhora fala como se fosse fácil. Sabe o que aconteceu com Isaías, querido? Imediatamente após esse momento tão
tão profundo. Ele viu o Senhor, ele viu o trono, ele viu as vestes do Senhor que enchiam o templo, ele viu a fumaça, que é a glória, a nuvem de glória, o ambiente. Ele viu os serafins, e ele viu a ele mesmo. Porque quando a gente se vê, e ele disse: ai de mim, miserável homem que sou, que eu vi o Senhor, e eu sou um homem de impuros lábios, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros. O que aconteceu aqui com Isaías, pastor? Ele reconheceu, querido. Ele reconheceu. Ele reconheceu quem ele era. Ele teve um impacto da sua miséria. Que todo homem sem Deus é miserável. Mas ele também teve um impacto. Com aquela visão e com aquela revelação. Que quando ele disse: e agora? Os meus olhos viram o Senhor e eu sou um pecador. Imediatamente, quando ele reconheceu, a Bíblia diz que os serafins que voavam, foi no altar, pegou uma tenaz, um pedaço, um gancho, uma pinça, pegou uma brasa, porque o fogo estava aceso no altar. O fogo do teu coração. Ele pegou uma brasa, querida, e com aquela tenaz, a Bíblia diz que ele tocou os lábios do Isaías. Pô! Imagino que queimou, né? Porque quando o fogo de Deus vem para consumir, ele consome tudo que não presta na nossa vida. Tocou nos lábios, mudou o falar, mudou a visão, mudou o falar, mudou o pensar, mudou agora o agir. E aquela tenaz, que era brasa viva, teve que tocá-lo, para que ele fosse habilitado para o chamado. Isaías se tornou o profeta, o maior profeta de toda a história bíblica, o maior profeta messiânico. Foi o profeta Isaías que mais profetizou sobre o Cristo que viria, que nasceria, que viveria nessa terra, que seria crucificado, que seria morto, que seria glorificado. Foi o Isaías quem mais profetizou. Por quê? Porque quando a tenaz toca na boca daquele que se reconhece: eu sei quem eu sou, mas eu também sei quem o meu Deus é. E se Deus falar para você: a quem enviarei? E você disser: eis-me aqui, eu vou falar para você que é você que Deus vai usar com poder nesta geração para impactar homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, casais, famílias, de todo tipo de pessoas. O Senhor vai usar a tua vida como um dia Ele usou Isaías. Para transtornar, querido. Porque o que o Isaías fez foi isso. Ele transtornou os conformados e conformou os perturbados. O Senhor te levanta no meio dessa geração. Aí primeiro vai ter que tocar a tua boca para mudar o teu falar e para te habilitar a profetizar. E depois de tocado, querida, Ele vai mudar tudo em você. Muda o que, pastora? Muda a nossa visão de quem Deus é. Ele é santo, por isso que nós cantamos hoje o tempo todo que Ele é santo. Falei para os meninos, hoje vai ser essa pregação e eu quero louvores que falam dele assim.
que Ele é santo. Muda a nossa percepção de quem nós somos, e nós reconhecemos o quanto nós somos impuros e pecadores. Muda o nosso temor, porque quando nós somos impactados pela presença do Senhor na nossa vida, nós nunca mais tratamos Deus da mesma forma. Nós tratamos as coisas de Deus com temor, porque as coisas de Deus não são comuns, querida. As coisas de Deus são santas, como Deus é santo. As coisas de Deus não são naturais, Deus é natural, e as coisas de Deus é sobrenatural. Não trata como coisa comum aquele que Deus santificou. Ele é santo. E o que mais muda? Muda a nossa vida de santidade. Não dá para continuar sendo os mesmos. Eu jamais serei o mesmo, querido. Eu jamais. Depois do encontro da presença, nunca mais dá para ser o mesmo. Tem que ter santidade. Tem que ter temor. É urgente que nós nos posicionemos como um povo da presença de Deus, querido, e reconheçamos que Deus é santo, e que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém. Não dá um jeitinho, querido, não dá para dar um jeitinho. Que há quem pense, eu vou fazer hoje porque depois eu peço perdão. Eu te amo, Filadélfia. Eu te amo, mas eu vou falar para você que quando nós pecamos e o nosso pecado se torna tão comum, vai se tornando iniquidade. Daqui a pouco, querido, não tem mais perdão. Não tem como voltar atrás mais. Isso porque também pode ser que não dê tempo. Infarto. Querido, uma pessoa que morre de infarto muitas vezes não tem tempo nem de falar ai. Estou botando medo? Não. Não. Estou falando para você que tem brasa viva no altar. Tem brasa viva no altar para você ser tocado e habilitado, assim como Deus fez. O Atenas tocou exatamente. Escuta isso, jovens. Atenas, a brasa, tocou exatamente no que poderia impedir Isaías de viver o propósito dele, que era o quê? Profetizar. Foi para isso que Deus chamou o profeta, para ser um profeta, para profetizar. Querido, ele teve que enfrentar oposições, mas continuou. Se você for ler a história do profeta Isaías, historiadores falam que por causa disso, ele falou que o povo era impuro, ele quase foi morto. E no fim, como está lá em Hebreus 11, fala que alguns morreram de uma forma, outro de outra, e fala que alguns morreram até cerrado ao meio. Historiadores falam que esse cerrado ao meio foi Isaías. Mas fala para mim, querido, tem honra maior do que viver esta vida para a glória de Deus e depois ser recebido na glória para a eternidade? E o Senhor olhar para você como com certeza para Isaías e dizer: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel lá no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. O que Deus fez naqueles dias, Deus está fazendo hoje. Eu não mereço estar aqui, você não merece. Você acha, filho, que nós temos alguma coisa em nós que nos dê direito de ser chamados servos de Deus? Filhos de Deus? Mas Ele nos alcançou com o seu sangue. E se os nossos Uzias morrerem hoje, se você colocar os teus Uzias para morrerem a partir de hoje,
Onde é que Ele precisa tocar na tua vida para que você viva o teu chamado plenamente? Quais são os teus Uzias? Onde a tenaz precisa tocar? Tem alguém aqui que quer viver o chamado? Tem alguém aqui que quer essa honra de viver para a glória de Deus nessa terra? Então, primeiro, querido, reconheça o teu pecado. Depois, confesse o teu pecado diante de Deus. Peça perdão. Nunca mais volte ao mesmo erro. E peça que Ele te toque com as brasas do altar. Esse é o caminho para que você seja levantado como um Isaías nessa geração. O altar está preparado. O que você precisa fazer? Só se render. Que essa mensagem, querido, não seja para te abalar. De repente a régua está tão alta. E você pensa assim, eu não sou capaz de viver isso aí. E eu vim dizer para você que você é. Eu vim dizer para você que você não é diferente de Isaías. Eu vou falar para você que assim como ele teve que deixar morrer o Isaías que o prendia e que o impedia de ser impactado, o mesmo Deus que fez lá com ele é o mesmo Deus que está fazendo aqui hoje. E se você quiser consertar a tua vida diante do Senhor nesta noite, se o Senhor quiser, Ele pode revelar coisas profundas do coração dEle para você, como tem revelado. Mas eu creio, querido, que nós vamos avançar. Eu creio que nós vamos avançar. Eu creio que nós vamos avançar. Mas para avançar nós precisamos nos desprender. Se tem alguma coisa que te prende, nesta noite é o momento de você se render e entregar tudo para Deus. É para Deus que você precisa entregar. Se alguém quiser fazer isso hoje, nós vamos dar essa oportunidade. E os pastores, a liderança da rede que estava aqui conosco ontem, nós vamos deixar o Espírito Santo fechar essa mensagem no teu coração. Se você deseja ver o Senhor, se você deseja viver para o Senhor, se você deseja ser um canal para manifestar a glória de Deus nesta terra, à medida em que você se aproxima dEle, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita para Deus. Se você confessar, tem algumas coisas em mim que precisa morrer, pastora, ninguém vai ficar olhando, que a gente vai adorar, terminar esse culto em adoração como nós fizemos no início dele. E eu dou essa oportunidade para você recomeçar de uma forma que o Senhor receba a tua vida hoje como um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo. E enquanto você estiver se rendendo, você pode se colocar aqui no pé do altar. De repente um líder vem e te abraça. E Deus vai tocar você com a brasa. Líderes, fiquem à disposição, na dispensação. Pastores. Espírito Santo, a palavra foi entregada, a palavra foi liberada. Agora é o Senhor, Deus, faça morrer em nós tudo que não pertence a Ti, para que nós possamos viver a Tua glória. Nós não queremos menos que isso, Senhor, e tudo que nos impede
de viver os teus propósitos. Nesta noite eu declaro que vai sair da nossa vida, não vai ter parte mais conosco, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Fala para Ele. Me achego a Ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, Você entendeu? Só uma coisa me satisfaz. Você entendeu isso, querido? Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de Ti. Vê o que ela quer, filha. De repente ela quer entregar a vida dela para Jesus. Neste lugar eu preciso. De repente ela só quer viver para a glória de Deus. Jéssica, ajuda, filha. Liderança da rede, as mulheres que estão aqui, por favor. Os homens, os pastores disponíveis. Só uma coisa me satisfaz. Oh, querido, deixa Deus tocar A tua glória, ó Deus. A tua glória, ó Deus. A tua glória, ó Deus. Só uma coisa me satisfaz. Oferece a tua vida para Ele. Eu me achego a Ti. Deixa Ele tocar com as suas brasas. Com temor. Deixa Ele tocar tudo que não pertence a Ele, querido. Eu sei que não Entrega. mereço estar, Renda a Ele. mas só uma coisa me satisfaz. Oh, eu penso que toda a igreja deveria se prostrar. Só uma coisa Todos me nós, satisfaz. querido, precisamos nos prostrar diante do Senhor nesta hora e dizer: Senhor, toca em mim. Se pra carregar tua glória Toca em mim com as tuas brasas. com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Pastores, andem. Deixa Deus usar as vossas Neste vidas. lugar onde os anjos De repente eles precisam de um incentivo, de um toque, de um abraço. Neste lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Oh Senhor, só uma coisa me satisfaz. A tua glória, Senhor, a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus, só uma coisa me satisfaz. Oh, a tua glória, oh Deus,
longe da presença, tão longe dos propósitos, querido. E eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Menos que isso nós não queremos, Pai. Passar, manifestar. Menos que isso não, Senhor. A tua glória, abre os nossos olhos. Tira os meus olhos. Abre os nossos olhos, Senhor. A tua glória. Toca-nos. Por onde eu passar. Brasas vivas. Brasas vivas. A tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória. O que eu desejo, o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo, o que eu preciso, o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo, oh, a tua glória, a tua glória, a tua glória, oh Deus, a tua glória. Ele é o que há de mais precioso que você possa querer. Que há de mais precioso que você possa desejar. Márcio, vem cá, Márcio. Pastor Vitor, ora. Dereba, xalabá. Márcio, vem aqui. Vem. Ei. Ei. Nada mais nos satisfaz, Senhor. Vem, Rafa. Ei, oh Deus, só uma coisa me satisfaz. se você puder, encontre alguém para você dar um abraço. Pra carregar a tua glória. Encontre alguém para você oferecer um abraço. A tua glória, Deus. Se você não tiver um abraço para dar, querido, eu vou falar para você. Mata esses dias aí. Mata esses dias. Dá um abraço de verdade, um abraço abençoador. A tua glória, Deus. Oh! Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele se levante em glória sobre a tua vida e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Essa paz que excede todo o nosso entendimento, e guarde as nossas vidas em Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar. Irmãos, vou pedir um minuto. Nós estamos com o irmão Rubens, internado em Araçatuba, e ele teve um infarto. Graças a Deus não foi um infarto fulminante, e ele está se recuperando. Amanhã ele vai passar por um cateterismo, e nós vamos orar por ele antes de nós irmos embora. Eu creio num Deus que começou a obra na vida dele e é fiel para completar. E eu sei que o irmão Rubens vai estar aqui para dar o testemunho dele. E com muita alegria nós vamos celebrar essa vitória. Em nome de Jesus, Pai, como igreja, como autoridade espiritual na vida do teu filho, lá onde ele está agora, naquele hospital, Pai. Deus, o Senhor é o médico dos médicos. E eu não posso, Senhor, deixar de crer que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além do que nós podemos pensar, sonhar, imaginar. E na vida do irmão Rubens, eu creio que a tua mão, que é poderosa, já tocou. E o teu filho vai passar por esse cateterismo amanhã e vai sair dele com vitória, com os lábios cheios de alegria, com um cântico nos lábios. Senhor, mais uma vez o Senhor operou sobre a vida dele maravilhosamente. Eu creio, por isso eu declaro e acoberto a vida do irmão Rubens e da irmã Dália, que estão lá naquele hospital, lá naquela cidade, precisando do milagre da tua intervenção. Assim eu oro, que já é sobre a vida dele, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Um abraço em nome de Jesus. Visitante, você que está aqui nos visitando, que se desejar uma oração, é só se apresentar aqui no altar que nós vamos orar por você. Que a tua semana seja uma semana abençoada, maravilhosa, na presença do Senhor. Em nome de Jesus. O que eu desejo, o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo, o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo, o que eu preciso, o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. Procuro a tua glória, a tua glória.
glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus, só uma coisa me satisfaz. O que o Léo aprontou agora? O que o Léo aprontou agora? O que o Léo aprontou agora?